Bom dia, amigos, queridos irmãos, envolvidos nas vibrações de Jesus. Convido a todos a sintonizar com esses momentos sublimes do Evangelho, em que a providência divina cuida de nós, olha por nós e nos assiste. E assim hoje, iniciando mais um capítulo, capítulo 19. A fé transporta montanha. Vamos ler hoje o item 1, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio que saiu do menino, que no mesmo instante ficou são, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem-se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resulta a incerteza e a excitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Convido a todos a elevar os nossos pensamentos até o Mestre querido, este educador de nossos espíritos, para que possamos compreender a profundidade das suas palavras, para que possamos compreender, Senhor, os ensinamentos, não para o homem, mas para o espírito imortal. Que os benfeitores amigos possam envolver a todos nós e que, sentindo o manancial de luz nos nossos pensamentos e nos nossos corações, nós pedimos a Jesus que todos nós sejamos agraciados com a luz, com a esperança, com a alegria, para que nós nos tornemos seres melhores. Obrigado, Jesus, e que a paz e a esperança seja constante em nossa vida. Que assim seja. Queridos irmãos, poder da fé. Será que nós temos fé? O que é a fé? Será que a gente já pensou no que seja uma definição para a fé? Aquele que tem conhecimento é o que deve estruturar a sua fé, porque ninguém tem fé sem conhecimento.
Nós vimos aqui nessa passagem, na parte de Mateus, o quanto é importante a gente ter fé, a gente acreditar, né? Quando esse pai desesperado procura Jesus e narra para ele que já tinha procurado os discípulos, eles não conseguiram curá-lo, também às vezes acontece conosco. Quantas pessoas nos chamam, nos pedem para ajudá-los ou ajudar a sua família, os enfermos, e nós, com muita boa vontade, mas não temos ainda as conquistas morais tão necessárias para remover as dificuldades, suavizar as dores. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer que nós temos fé, se essa fé não tem a lucidez. E é por isso que Jesus diz: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Essa fala de Jesus não é só para os discípulos, é para nós mesmos. Até quando vos sofrereis? E por que sofremos? Porque não acreditamos, não mudamos. Por que sofremos? Porque nós queremos receber, mas não queremos doar. E qual que foi a atitude de Jesus? Jesus então disse que era para trazer-me aqui esse menino. E quando Jesus vai fazer a sua imposição de mãos, vai olhar para aquela criança, aquele filho doente, os espíritos do mal, aqueles espíritos que ainda vivem no pensamento da vingança, eles se afastaram, eles correram. E naquele mesmo momento, liberto daquelas influências espirituais, que não era nada de lunático, nem louco, nem demente, mas estava passando por uma situação de influenciação espiritual. Os discípulos, então, vieram saber por que Jesus fez aquilo. Tanto é que Humberto de Campos nos mostra nessa passagem que Filipe pergunta, né, para os discípulos, para os companheiros, por que Jesus não ensinava para eles esse dom de curar? E Jesus, então, vai conversar com eles, dizendo que ainda eles tinham pouca fé, não tinham conhecimento devido. E é por isso que ele diz para nós, por causa da vossa incredulidade. Nós queremos pedir, mas nós não queremos construir a obra que o Senhor espera dentro de nós. Então, é importante que a gente possa pensar que, na verdade, nós precisamos preocupar com a qualidade da nossa prece, a qualidade da nossa fé, a extensão da nossa vontade para servir. E é por isso que Jesus fala: pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Nós perguntamos: que montanha é essa, amigos? Essa montanha, sem dúvida, são as nossas dificuldades. E nós precisamos ainda entender que é a semente da mostarda, o tamanho, o volume dessa semente. E se nós levantarmos algumas reflexões, nós podemos ver que muitos pensamentos nossos, tão longos, tão cheios de rebuscar ideias, não mostram a certeza da confiança que todos nós temos, que devíamos ter com aquilo que o Cristo nos ensina. E nós podemos ver que a semente da mostarda ela é minúscula. E disse Jesus, né, que nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós estaremos auxiliando o outro, removendo as doenças, as deformidades morais, mas não, nós ainda continuamos a pedir e transportar as nossas doenças, nossas dores de um lado para o outro, sem crer em Deus, sem crer em Jesus.
isso nós não conseguiremos fazer nada para curar o outro, porque é preciso que a gente possa adequar as palavras do Cristo, que são palavras de vida eterna, assim como os símbolos que Jesus utilizou, as parábolas que ele trouxe, para que tudo isso possa representar a força da dinâmica do pensamento de Jesus para remover as montanhas da nossa indiferença, as montanhas do nosso orgulho, e aí perceber qual é o significado que precisamos olhar, buscar para mudar os nossos hábitos, olhando quais essa questão das preferências tão forte dentro de nós. Então, muitos defeitos que ainda nos caracterizam, que nós muitas vezes nem sequer percebemos, pesam, e pesam muito sobre nós. Quando Filipe vai falar para Jesus por que ele não ensina, Jesus falou que eles precisavam construir a sua fé, que eles precisavam ter conhecimento da verdade, mas não é com leitura, amigos, é com solidez, é com fidelidade. Então, nessa sementeira da fé, que todos nós devemos cultivar dentro de nós, nós vamos ver, podemos estudar isso em nós, cada um na sua intimidade, que a fé, pedindo a Deus que nos ajude a manter os nossos pensamentos numa posição de retilidade, que a vontade esteja ativa para que a fé nasça. E quando ela nasce dentro de nós, ela se expande, ela desenvolve. E aí nós vamos ver que tudo isso se faz mesmo de forma gradativa, mesmo pelo estado evolutivo de cada um de nós. Mas todos nós podemos adotar outra forma de pensar. Nós podemos buscar nessa lição, se tiveres fé no simples tamanho de um grão de mostarda, nós vamos adquirir uma fé corajosa, uma fé que vai fazer com que a gente remova esses sentimentos tão doentios que nós trazemos ainda em nós. Nós vamos ver também que essa questão da fé precisa ser muito bem compreendida. E Allan Kardec nos disse, noutra acepção, entende-se como fé a confiança que se tem na realização de uma coisa. O que nos dá a confiança? É o conhecimento. É aquilo que nós estamos buscando para nos alimentar, para ser melhor. Então, nos dá uma lucidez. Imagina se nós chegamos para fazer uma cirurgia e o médico não nos inspira confiança. O que eu vou pensar? Ah, esse médico não tem conhecimento, não tem confiança com ele, porque alguma atitude, alguma ação já foi percebida. Então, a fé sincera e verdadeira, ela nos traz calma, serenidade, e essa fé, muitas vezes, ela expande a nossa paciência, e é por isso que nós temos que aprender a esperar um amadurecimento dessa semente de mostarda dentro de nós, porque ainda somos tão verdes, tão impacientes, e que a nossa fé acaba ficando uma fé vacilante. Hoje acreditamos, amanhã não acreditamos, pedimos socorro de toda forma, e muitas vezes ainda usamos da violência, da força, que desaparece toda a nossa credibilidade. Então, quando Kardec nos mostra que a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, a violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida a si mesmo, mostra que nós não podemos confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé que nós estamos falando, ela se conjuga com a humildade. Por isso nós temos dificuldade para entender o que é uma confiança que depositamos em Deus. Porque, na verdade, nós ainda não somos humildes, somos arrogantes, prepotentes. E é por essa razão que os bons espíritos têm nos auxiliado para que a gente possa compreender. E outra coisa que eu vejo que um dos grandes labores para as nossas modificações são as dores. É pela dor que nós unimos
É pela dor que nós unimos com Deus, que nós religamos com Ele. E é por essa razão que nós vamos que os bons espíritos estão sempre nos auxiliando. E o que é a presunção? É menos fé do que orgulho. Então, o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção, pelos malogros que eles são infligidos, nos diz o Evangelho. Aquele que tem uma fé robusta é aquele que crê, é aquele que enfrenta, é aquele que demonstra no seu pensamento, nas suas palavras, uma ação magnética que vai auxiliar na direção do fluido que emitimos para o outro e muitas vezes lhe dando força, coragem. Por isso, amigos, a fé tem uma essência, é aquele embrião de mostarda dos ensinamentos de Jesus que vão se desenvolvendo, crescendo através da elevação do nosso trabalho, através do entendimento do reino de Deus em nossos corações. Por isso, o convite hoje é para que a gente reflita: que fé é a minha, que fé eu tenho? Qual é o motivo por que Jesus disse aos seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhas fé. Se nós não nos curamos, se nós não ajudamos o outro, é porque também não temos fé. E é preciso ver que na educação de nossos pensamentos, nós temos que cultivar nesse solo divino do pensamento do coração as sementes dos sentimentos que Jesus veio semear. Por isso, ele mesmo falou para nós que a semeadura é livre, mas cada um colhe o que semeou. Então, que nós possamos alcançar a luz e dar-nos o exemplo da paciência, da benevolência, para que possamos criar dentro de nós uma sementeira de fé, de lucidez e de compreensão. Agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos e bons que estão conosco nesta manhã, envolvendo os nossos pensamentos, alimentando-nos de confiança, na certeza de que a fé, ela há de nos modificar, há de renovar os entulhos dos nossos pensamentos. Mestre Senhor, que nesta hora possamos receber o paz, esse lenitivo maior, pedindo e rogando que ele seja levado até os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, e mesmo aqueles, Jesus, que não são os nossos amigos, que não nos amam, mas são nossos irmãos. É o próximo. Frutifica a nossa água, e que no silêncio da alma, cada um possa fazer a sua rogativa, Senhor. Ó Mestre, sê conosco, amparai todo o planeta Terra, e que a árvore frondosa da fé do seu Evangelho nos fortaleça hoje e sempre. Amigos, recebo o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que o Senhor esteja com todos nós, hoje, agora e sempre, que assim seja.